Oi, bonitas! Me empreste seus ouvidos, tem uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre frutos fora da estação. Não adianta querermos colher frutos que não está na nossa estação. Eu sempre sonhei em ser mãe, esposa e ter uma casa organizada. Por que eu falo organizada? Porque a organização é algo que eu tenho lutado por causa de uma maldição familiar, onde as coisas são muito desorganizadas. Então, eu sempre sonhei em ter uma casa cheirosa, decorada e organizada. Porém, nos últimos meses, eu tenho travado uma guerra muito intensa sobre organização, porque eu tenho 2 crianças, uma de 2 e uma de 1 ano, e elas estão desorganizando algumas coisas, como por exemplo, quebra sabonete, quebra copo, quebra objetos de decoração, elas rabiscam o meu sofá, elas bagunçam as minhas maquiagens. E na última semana eu fiquei muito triste porque eu ganhei um sabonete personalizado. A Antonella quebrou, a pessoa me deu outro. E essa semana a Antonella quebrou de novo. E eu fiquei muito triste, fui chorar. Deus! Fui questionar, né, gente? Deus, de novo quebrou. Tanto que eu quis uma casa linda, cheirosa, cheia de coisa. E agora as coisas estão... Parece que não tá dando, não tô conseguindo e eu estou me frustrando. Quando eu falei frustrando, o Espírito veio na minha cara e me disse assim: você está se frustrando porque você quer colher um fruto que não está na época. As suas filhas não vão produzir organização, porque organização não faz parte do tempo delas. Elas estão se desenvolvendo motoramente. Elas estão se desenvolvendo e não vão conseguir dar a você frutos de organização. Quando ele falou isso, meu espírito foi invadido. Porque por tantas vezes eu olhava os Instagrams das blogueiras, gente, elas têm filhos e as casas tudo organizada. Bola de cristal, livro, decoração, potinho pra lá, potinho pra cá. As crianças nem mexem. As minhas quebram, pula, dá cambalhota. Porque quando a frustração chega, ela chega porque a gente compara a nossa estação com a estação do outro. Mas eu quero gravar esse story para ensinar algumas coisas que eu aprendi nesse tempo. Quando eu não estou produzindo os frutos da minha estação, essa frustração vai me levar à comparação. Eu vou comparar o que eu estou produzindo com o que o outro está produzindo. E isso vai me fazer doente. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, não compare os frutos da sua estação com os frutos da estação da sua vizinha. Talvez os seus filhos, talvez o seu casamento, talvez o seu ministério, talvez a sua família não esteja produzindo os mesmos frutos da sua amiga. Talvez você esteja no inverno e ela já esteja no verão. A fruta do inverno é diferente da fruta do verão. Então, que você discirna isso, não se frustre, não traga para você esse peso. Gente, porque eu chorei essa semana, falei para meu marido, eu não tô conseguindo ensinar as minhas filhas a não quebrar os vasos. Aí Deus falou, você não consegue ensinar suas filhas a não quebrar os vasos, mas você consegue ensinar suas filhas a comer, a orar. Você consegue ensinar suas filhas a se desenvolver. Aí o Espírito começou a trazer à minha memória as coisas boas que eu faço pelas minhas filhas. Ei, eu não consigo fazer com que elas não quebrem, porque elas são curiosas. Elas querem pegar na mão, quer pôr na boca. É o tempo delas de descoberta. Segunda coisa que eu quero ensinar para você, traga à sua memória o que de bom você tem feito pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu ministério, pela sua igreja. Porque o diabo, ele vai pegar essa frustração e vai te colocar em lugar de comparação e você vai se achar uma porcaria de mãe, uma porcaria de esposa, uma porcaria de serva. Então comece a trazer à memória o que você fez de bom, independente que aquilo que você ainda queira não obteve resultado. Minhas filhas ainda não são tão organizadas, mas elas comem bem, elas dormem bem. Elas andaram com 10 meses, elas são super inteligentes. Então o Espírito começou a me lembrar as coisas boas que eu já consegui.
Então traga à sua memória. Traga à sua memória o que de bom você já fez. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado e há um tempo específico para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez esse seu tempo não seja o tempo de você colher esse fruto doce. Mas é o tempo de você entender que esse tempo um dia vai chegar. O fato de você não estar colhendo o que você quer não significa que você nunca vai colher. Entenda. Eclesiastes 3, versículo 11 diz que tudo ele fez formoso ao seu tempo. Em outras traduções, ele diz que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O fato de você não estar colhendo os frutos doces hoje não significa que daqui a algum tempo você não vai colher. Saiba discernir a sua estação, o seu tempo. Discirna qual é o tempo. Hoje eu entendi que o meu tempo não vai dar para ter muito objeto de decoração. Não vai dar para deixar as maquiagens no baixo. Não vai dar para eu ter uma casa exatamente como eu sonhei, porque eu tenho 2 vidas fluindo aqui dentro e elas vão mexer mesmo, elas vão quebrar mesmo. Cabe a mim discernir e entender que esses frutos de organização vão chegar, mas não é agora. E o fato de não ser agora não pode me deixar paralisada. Eu tenho que começar a entender e sintonizar. Escute isso, sintonizar o meu tempo com o tempo das minhas filhas e fazer com que isso produza satisfação. Essa é a palavra. Eu quero que você aprenda a sintonizar. Essa é a palavra do Espírito para mim, para você nessa tarde. Sintonizar o seu tempo com a sua estação para que você produza satisfação. Sintonizar o seu tempo com a sua estação vai produzir satisfação. Ei, é do desejo do Senhor que você seja feliz, plena e realizada naquilo que você está vivendo, porque tudo se faz formoso ao seu tempo e há um tempo determinado. Talvez hoje não seja tempos de uvas doces. Talvez seja tempo de morangos. Morango é azedinho, gente. Mas nada que um leite condensado, um açucarzinho, não melhore. Talvez seja tempo de limão. Mas nada que uma limonada não resolva. Eu quero dizer que tudo ele fez formoso ao seu tempo. Se o seu tempo é de guerra, sintonize e guerreie. Se o seu tempo é tempo de poda, sintonie e deixa ele podar. Se o seu tempo é tempo de deixar de abraçar, sintonize e deixe de abraçar, porque tudo se faz formoso ao seu tempo. Se é tempo de perder o emprego, se é tempo de perder algumas coisas. Gente, eu fui impactada por essa palavra. Deus falou comigo, Gabriela, por maior que seja a sua guerra, os seus momentos de muitas dificuldades, eu fiz tudo formoso ao seu tempo. Então eu comecei a entender nessa semana, gente. A semana está sendo uma semana tão difícil. Tão difícil. Eu não consigo dizer porque são coisas que Deus ainda não estabeleceu para eu poder contar. Mas eu aprendi hoje que ele fez tudo formoso ao seu tempo. Então, se eu estou vivendo esse tempo, alguma belezura vai nascer desse tempo. Que você consiga sintonizar a sua estação para que você, no meio dessa dor, no meio desse caos, no meio desse deserto, no meio dessa guerra, no meio dessas perdas, consiga encontrar satisfação. Porque se ele é o teu pai, tudo que ele faz, ele é formoso ao seu tempo. Ah, mulher... Se você soubesse como você é especial e o quanto ele tem guardado a sua vida, você ia entender que os frutos certos vão nascer na estação certa. Os seus frutos de hoje talvez não sejam seus frutos sonhados, mas deguste desse fruto. Porque se é o fruto da sua estação, ela vai fazer bem pro seu corpo, ela vai fazer bem pra sua mente, vai fazer bem pro seu estômago, mesmo sendo amargo, porque ele faz tudo formoso ao seu tempo. Eu quero orar por você porque eu tenho vivido tempos de muita dificuldade. Amargura mesmo, gente. Insatisfação, frustração. Mas eu tô sintonizando o meu tempo com o tempo de Deus, com o tempo das minhas filhas, para que eu produza satisfação em meio à guerra, em meio aos meus caos. E eu quero orar por você, porque você não vai morrer. Ei!
Você não morre. Você não morre frustrada, você não morre seca, porque se você morrer agora, Deus não vai ser glorificado. Então aguenta essa vergonha, aguenta essa humilhação, aguenta essa falta de resultado, aguenta esses frutos amargos, porque daqui a pouco tudo se encaixa, tudo se sintoniza e você vai desfrutar. Deus quer que você viva. Deus quer que você desfrute mesmo desse caldo amargo aí. Porque Ele é poderoso. E eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Abba, Espírito Santo poderoso, eu quero orar nessa tarde por essa mulher que está frustrada, amargurada, não consegue ver frutos, não consegue degustar daquilo que o Senhor está fazendo. Mulheres que estão se desintonizando do seu tempo, da sua estação. Pai, em nome de Jesus, eu oro no poder do Espírito para que essas mulheres sejam motivadas, ativadas, acionadas, levantadas, curadas, tratadas, para que elas tenham um entendimento de que tudo tem o seu tempo determinado e o Senhor faz formoso ao seu tempo. Pai, traga paz a esse coração em guerra. Traga paz para esse casamento, traga paz para esse lar, traga paz para essa mãe que sofre aflita, por essa empresária que sofre procurando estratégias para esse tempo de guerra. Pai, em nome de Jesus, venha com teu poderoso Espírito suprir as necessidades dessa mulher e trazer a tua presença poderosa em meio a essa guerra. Eu oro abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, dizendo que talvez os frutos que você esteja colhendo não sejam os frutos que você sonhou. Mas logo, logo, os frutos vão acontecer. Essa aqui é a Teodora e ela tem 1 ano e 3 meses e vive comendo meus batons, quebrando as minhas xícaras, mas ela está saudável e essa é a nossa estação. Amém? Saiba desfrutar de cada estação que você viver. Vou mostrar pra você que a minha galinha tá sem cabeça, porque você sabe por quê. Mas amém. Em tudo dai graça e tudo faz formoso ao seu tempo. Creia que Deus está com você, aonde você estiver. Passa pras amigas esse vídeo.